Olá, está começando mais um programa Viva Bem. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e para falar sobre este assunto, convidamos uma associação que batalha muito por essas pessoas especiais e que precisam de muita ajuda para que possam ter uma vida digna. Para falar sobre este assunto, então, aqui eu recebo no estúdio Marilena Lana, que é fundadora e diretora geral da Associação Educacional Humanity, o Anderson Luiz Lana, que é autista e é o filho da Marilena, e também o Paulo César Abraão Prates, que é diretor administrativo da Humanity. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, sejam bem-vindos ao Viva Bem. Bom, vou começar com você, Marilena. Queria que você explicasse um pouquinho como que nasceu a Associação Humanity. Na verdade, ela nasceu por uma necessidade, né? Porque eu tenho um filho autista, que é o Anderson, né? Mas até então eu também não sabia que ele era autista. Ele está com 31 anos e quando ele chegou numa idade, embora a idade dele não condizia com a mental com a biológica, né? Eu quis levar ele até uma escola normal, para que ele tivesse uma interação com outras crianças, né? Sim. Porque na minha casa eram todos adultos. E cheguei lá e disse, não tem como, né? Porque ele é deficiente. Até então eu nem sabia que ele era autista. E, bom, se ele não pode, não era lei, ainda não era lei, eu disse, tá, vou fazer o quê, né? Vou deixar ele em casa, continuar, passar o tempo com ele em casa. E numa entidade que cuidava dessas partes de pessoas com deficiência. Aí, eu, de repente, digo, não, mas isso não está certo. Eu tenho que ir à luta, fazer alguma coisa. E aí a gente vai conversando com um, conversando com outro, de repente tinha mais pais envolvidos, mais pessoas, e daqui a pouco nasceu o Humanity. Sim, não foi uma coisa assim que, eu quero, não. Uma coisa assim de Deus mesmo, que... Foi acontecendo, Foi acontecendo. Uma necessidade, aí eu olhei para ele e eu disse, não, se eu para o meu filho não conseguir colocá-lo num espaço onde ele de direito, embora na época não era lei, Sim. Eu penso, então imagina as outras crianças como estão, os outros pais como estão. Não, vamos à luta. Vamos fazer com que eles estejam inseridos também na escola, na sociedade. E aí nasceu o Humanity. Que maravilha. Paulo, você também é pai de uma criança autista, né? Com 13 anos está o seu filho hoje? Exatamente. Olá, Paloma, tudo bem? Tudo jóia. Saudação especial a todos que estão aqui ligados no programa Viva Bem e, de maneira especial, aqueles que estão conosco engajados na campanha da conscientização pelo autismo. É verdade. Eu tenho um filho, Samuel Natan, que tem 13 anos e, como nós estávamos conversando aqui em off, ele está inserido no espectro autista, uma categoria de leve a moderado. E aí a manifestação dele é bem diferente do Anderson, que já tem mais 3 comprometimentos, além do autismo, né? Ele tem a lesão cerebral. Ele é deficiente físico, devido à meningite que ele teve, que daí ficou com a lesão cerebral, a deficiência física, e ele também é cardíaco. Perfeito. E então, toda a lesão que ele tem, o autismo, foi uma consequência, a descoberta do autismo, ou veio antes, Marilena? Na verdade, assim, por ele ter toda essa complicação, né? Que a partir do momento que a gente descobriu que ele era cardíaco, ele tinha 20 dias de nascido, a gente foi a São Paulo e lá ele adquiriu meningite, né? Foi premiado, né? Com a meningite. E então ele teve a lesão. E aí a gente não sabia, porque a lesão, a gente cuidava dele da deficiência cardíaca, física e da lesão. Claro, porque era um bebê, né? E era bebê, e mesmo assim é um pouco parecido, né? Então... Claro. E também nunca ouvi falar sobre autismo. Imagina, 31 anos atrás? Nunca tinha ouvido falar. Um dia na minha casa, de repente passa numa TV aberta, sobre um filme, He-Man. Eu digo, mas que interessante, esse mesmo adulto, ele tem algumas coisinhas assim que o Anderson também tem, algumas peculiaridades assim, né? E disse, poxa, mas que interessante. E aí foi. E aí uma funcionária, uma psicóloga de uma instituição, chegou, me chamou e disse, olha, eu fui fazer um curso lá no Rio Grande do Sul, e sobre autismo, certo? Foi assim que chegou, talvez, no Brasil, né?
Aí ela colocou que, olha, eu acho que o Anderson está dentro disso. Vamos fazer um exame, alguma coisa, Uma avaliação. uma avaliação para ver. E foi onde que a gente fez. Aí a gente procurou um médico, esse médico se dedicou nesse momento ali, foram 3 horas de perguntas, assim, desde o momento do nascimento, desde antes do nascimento dele até aquele momento. Ele disse, olha mãe, ele realmente é um autista. E o diagnóstico é sempre assim, Paulo? Vem através de uma análise do comportamento dessa criança? Ele é mais comportamental. Olha, Paloma, com relação ao nosso caso, e via de regra assim, o caso que nós vivemos com o Samuel, é interessante. Nós morávamos em Porto Alegre e o Samuel frequentava uma escolinha infantil, e próximo ao Natal nos chamaram na escola para nos dar a notícia terrível, bombástica. Olha, o filho de vocês é um autista. A escola que deu? A escola. A diretora da escola, que é uma psicopedagoga, nos deu essa informação. Vocês procurem agora um neuropediatra, procurem um neurologista e tal. Porque, na verdade, a gente via que o Samuel tinha alguma coisinha diferente, mas achava que, na verdade, era desenvolvimento Claro. mais tardio do crescimento. Sim. Com quantos anos, desculpa, ele estava na época? 2 anos. 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Porque ninguém fecha diagnóstico sobre autismo antes dos 2 anos. Sim. Não se fecha. E esse diagnóstico leva um tempo muito grande para que seja fechado, porque são equipes médicas imensas e tal, né? Então nós não tínhamos essa concepção. E confesso a você que até aquela época, apesar de conviver nos meios todos aí, eu não tinha uma consciência clara e definitiva do que era o autismo, porque, na verdade, a gente só pode se preocupar com os problemas quando a gente está sofrendo na carne, né? Com certeza. E aí recebemos aquela notícia bombástica, e é interessante porque quando você recebe uma notícia dessas, e principalmente em época de final de ano, você entra num processo de negação, depois um processo de luto, para depois reagir e começar realmente ir à luta para tentar minorar a situação. Com certeza. E acho que aí é a grande dificuldade, né? Porque, na verdade, o que essa criança mais precisa é ser tratada como uma criança, digamos, normal, mas para que ela consiga se desenvolver, né? Eu acho que é mais essa conscientização que tem que haver, né? E temos muito preconceito, Paloma. Exatamente. Não podemos fazer vistas grossas, nem tampouco sermos hipócritas. O preconceito, ele existe, ele é latente, e por incrível que pareça, o preconceito, ele parte não das crianças. Ele parte dos adultos. normalmente das pessoas adultas. Isso é verdade. Eu observo muito a relação de uma criança autista com crianças normais e Não discriminam. Não, elas têm até um Adotam, carinho. adotam, Exatamente. adotam. Mais especial, elas querem ajudar mais este amigo porque vem as limitações, né? A criança não tem essa maldade. E, na verdade, é o adulto que coloca essa limitação. Passa para eles. Perfeito. Exatamente. Você sabe que na escola que meu filho frequenta, e a lei determina que tem que ter uma monitora ou ajudadora, Sim. na verdade, quando a ajudadora ia ao lanche da tarde, os coleguinhas é que tomavam conta do Samuel. Olha só. Então tinha uns 2 ou 3 que o elegiam ali como amigo favorito e tomavam conta tranquilo do Samuel. Quer dizer, repito aquilo que eu disse para você, a criança não discrimina, mas a sociedade, infelizmente, é altamente discriminatória. Por isso que é tão importante a criança autista estar inserida, né, neste contexto de crianças absolutamente normais para que haja essa socialização, né? Sim, foi eu sem ter esse conhecimento, né, leiga, né, fui à busca disso. Porque eu via que o meu filho, mas naquele momento eu pensava, por estar ele numa família que só tinha adultos, eu disse, porque tem adultos, ele já tem a lesão cerebral, todo problema que ele teve de hospital, 8 anos de hospital. Então ele não está muito querendo chegar porque ele não teve essa convivência. E eu queria que ele estivesse no meio, principalmente, né, que fosse 2 dias a semana. Claro. Eu fui lá e pedi 2 dias a semana. E quando me foi negado, não porque ele é deficiente, eu fui para casa, assim, eu falo assim, foi um baque. Eu imagino. Foi muito duro. Eu chorei muito, muito, muito. Porque nessa hora, justamente o que você queria ouvir ok, seu filho é deficiente, vamos acolhê-lo, né? E fazer um trabalho junto. Porque é o que mais os pais precisam. Mas as pessoas também não têm culpa, porque assim como eu não tinha conhecimento, elas também não tinham, né? Claro. Então... Mas hoje as coisas são bem diferentes. Agora, hoje nós temos a lei da inclusão, só que era um sonho da Dona Marilena e hoje, evidentemente, a gente não pode dizer que é contra a inclusão, mas não só lei tem que existir realmente todo um processo em volta para que essa inclusão seja efetiva, seja concreta. Porque hoje, infelizmente, em nível de Brasil, a lei da inclusão ela é um tanto quanto romântica.
Na Verdade. prática não se consuma. É verdade. A gente vê a prática, de repente, em escolas mais estruturadas, né, particulares, mas a criança que não tem condições, o autista, que os pais não têm condições de bancar uma escola desse nível, não consegue com tanta facilidade numa escola pública, Muito né? difícil. E esse que é o grande problema, e a luta de vocês também é muito por isso, né? Além da necessidade que a associação tem. Porque eu imagino que vocês encontrem aí grandes barreiras para oferecer um serviço de qualidade para essas pessoas, né? A começar pela a forma de mantê-la, né? Porque Questão financeira. Questão financeira, porque como mantê-la? É uma empresa. E que a gente, por ela ser uma não governamental, Uma ONG. ela é filantrópica, então a gente não cobra nada desse pai, desse aluno, do atendimento dele. Só que o atendimento, se fosse particularmente, se essa família fosse pagar, ela pagaria em torno de 2.000, 2.500 Olha só. por mês. E vocês arcam com essa despesa? A gente tem um convênio com a Prefeitura Municipal de Itajaí, através da Secretaria de Educação. A gente tem um convênio, são projetos, na verdade, né? Com o CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Itajaí, que são projetos que você faz, o projeto entra em edital, é aprovado e daí, por consequência, a gente acaba, então, ganhando para fazer um projeto dentro da instituição. Então, são vários. Só que é difícil, porque assim, você tem todo mês o gasto. Você precisa ter esse dinheiro na mão. Exato. Agora, o projeto só vem tal dia, o dinheiro só... Entende? Claro. As coisas não andam conforme a gente tem. Porque não dá para parar, né, Marilena? Não dá para simplesmente falar, não saiu a verba, vamos parar o atendimento. Não, tem que ter uma continuidade. E ainda tem uma outra, que nós não podemos, a gente não para, mas a gente precisa pagar. Claro. Mas não podemos pagar retroativo. Então é bem complicado. Sim, é bem complicado. vai virando uma bola de neve, Vai virando né? uma Ela bola está de se neve. referindo à lei da responsabilidade fiscal, que efetivamente, quando você recebe verbas públicas, você não pode usar esses recursos que você recebeu, digamos, em março para pagar O que a contas gente de gastou em fevereiro. fevereiro. A lei não permite. Tem que ser A lei dali não pra permite, frente, mas né? assim, ó, o projeto foi colocado em outubro, foi aprovado em novembro, então o que falta para vir? Pois é, para liberar, né? Porque, A na burocracia verdade, do serviço público é imensa. Sim. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o maior problema. Por isso que é tão importante o apoio de empresários, de pessoas que realmente queiram ajudar sem ter que passar por este procedimento todo burocrático, né? Que possam ajudar a instituição de todas as formas possíveis. Porque quais são os serviços que os autistas têm lá na instituição? Na verdade, nós temos assim, ó, uma equipe multidisciplinar. Né? Nós temos a terapeuta ocupacional, a fono, a físio, a psicólogo, Pedagoga. Os pedagogos, na verdade, são colocados, quem nos cede é a Fundação Catarinense, que é o Educação Estado, Especial. né? Educação Especial, que vem do Estado. E nesse convênio que a gente faz com a educação, a gente paga esses profissionais. Assistente social, psicólogo, fono, físio, terapeuta ocupacional. E aí, administrativo, que no caso é a coordenadora, a secretária, a pessoa que limpa. E é uma empresa, na verdade, né? Tem que A manter. propósito, Paloma, você falou apoio empresarial. Presentemente, a Associação Mancha não tem apoio de empresa ou de empresário algum de Itajaí. Nenhum. Nenhum. Aliás, não só presentemente, como há muito tempo. Olha que absurdo. Então nós vivemos aí fazendo promoções, pasteladas, macarronadas, bazares. Quer dizer, se virar nos 30. É uma luta, né? Com certeza. Nós temos uma dificuldade para realmente transpor essa barreira no que diz respeito ao apoio do empresariado Itajaí. Sim, com certeza. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Acho que a gente pode muito utilizar esse espaço. Eu quero mostrar a campanha de vocês também das camisetas. Vou chamar um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não sai daí que a gente volta já já. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways.